veganismo, não monogamia, autoestima de milhões, teoria tem de muitas elas são incríveis. Mas e na vida real? Essa de carne, osso e trauma, o que é que a gente faz? Será que dá para viver seguindo a cartilha? Aceita o chá de coragem? Esses dias eu estava conversando com uma moça, e ela falou assim: "Elisama, eu tô arrasada porque eu ainda quero um relacionamento. Eu ainda quero namorar, eu ainda quero encontrar alguém, e eu fico muito triste com isso, porque eu deveria me bastar, porque eu já sei que essa é uma pressão da sociedade em cima da mulher". E aí ela veio com toda uma cartilha, todo um discurso que sim, faz muito sentido, sim, é a construção social, sim, tem razão de ser. E se sentindo culpada, porque ela ainda queria uma relação apesar de. Porque mesmo depois de saber tudo isso, ela ainda era um ser humano. E a gente conversou sobre o quanto é injusto com a gente esperar que sozinhas, sozinhos, mas principalmente sozinhas, a gente dê conta de barrar todas as violências geracionais, sociais, tudo para viver de acordo com o que a gente acredita. A gente começou a mudar um pouco a forma de ver a vida e a se exigir muito. Eu quero destrinchar um pouquinho mais essa minha fala. Até bem pouco tempo atrás, e aí se eu falo bem pouco tempo atrás, que a gente pensa na história da humanidade, 50 anos, 60 anos, 40 anos é pouco tempo, tá, amores? Então até bem pouco tempo atrás, a felicidade não era uma preocupação, a a o propósito não era uma preocupação. A gente tinha ali uma preocupação de sobrevivência, de se manter vivo para a maioria dos humanos, né, e que ainda é uma preocupação, né, vamos deixar claro aqui, para grande parte da população brasileira. Então isso que eu estou falando aqui ainda é para uma bolha, porque para grande parte da população brasileira não dá tempo de estar pensando nessas coisas não, vai vivendo. Mas enfim, você, eu, que provavelmente já saímos um pouco dessa necessidade absurda de sobrevivência apenas, que já conseguimos pensar um pouquinho além disso, estamos caindo no engodo, numa história de que a possibilidade de fazer diferente, ela é uma obrigação de fazer diferente. Antes não se pensava na felicidade, assim, não dava tempo, não dava tempo para pensar na felicidade. Aí a gente começou a pensar: "Poxa, eu quero ter propósito no que eu estou fazendo. Poxa, eu quero estar bem. Olha, isso aqui é uma violência. Socialmente falando, o nome disso daqui é racismo, o nome disso daqui é machismo". A gente foi dando nome às nossas dores sociais e criando estratégias para lidar com elas. E isso é muito legal, isso é muito incrível. E isso não apaga a nossa história pessoal. Eu brinco que tem o CPF e o CNPJ. Tem a Elisama cheia de crenças e teorias que me norteiam, que me ajudam a pensar nas minhas atitudes, mas tem a Elisama aqui, filha de Nilzara e Reginaldo, que cresceu lá no interior da Bahia, que tem seus medos, tem suas angústias, tem suas histórias, e eu não vou colocar sobre essa Elisama uma cobrança absurda que ela nem dá conta de lidar. Então o primeiro ponto é esse, a confusão que a gente está fazendo entre a possibilidade de fazer diferente com a obrigação de fazer diferente. O segundo ponto é o quanto a gente está procurando uma cura para as nossas questões. A gente acha que existe, olha, sei lá, isso aqui é um problema, o body positivo, a gente precisa se amar, então chega, se você não se ama todo, amor, você tem algo de errado, você está caindo na cilada do patriarcado. E aí a gente vai achando que a gente vai conseguir curar dores que estão na nossa história muito antes da gente chegar no mundo. Coisas que a sua mãe, a sua avó, a sua bisa, a gente está vivendo há gerações. E tem uma arrogância na nossa geração, que é uma arrogância junto com inocência, de achar que vai conseguir sozinha.
gente vai construir tudo diferente. A gente vai construir tudo do zero, eu quero a cura. Amor, se você tá me acompanhando em outros episódios, você provavelmente já me ouviu falar aqui que não tem cura não, man. Tem coisa que a gente vai lidar para o resto da nossa vidinha. Tem coisa que a gente vai experimentar para o resto da nossa vida, tem coisa que a gente vai ter que prestar atenção para o resto da nossa vida. E existem coisas que a gente vai precisar eleger quais são as prioridades do que eu quero mudar, do que eu acho inaceitável repetir das outras gerações e do que eu não tô nem com força, do que eu não preciso. Eu vou contar uma historinha pra você, você pode me cancelar, dependendo de quem você seja, mas eu tô disposta, tá, a lidar com o seu cancelamento, porque é a vida. Se você me cancelar é só mais uma prova do que eu tô te dizendo. O que é que acontece? Ah, esse ano eu tive a oportunidade, pela primeira vez na vida, de realizar um grande sonho, que era ir na Disney. Levei meus filhos pra Disney. Começa por aí. Um sonho, capitalismo, blá, 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 totalmente contra toda a cartilha, Disney, consumismo. Pois é, gastei meu precioso dinheirinho pra ir pra terra do tio Sam, para ir pra Disney. E aí, era algo que a Elisa minha queria muito. Corta aí pra minha história, pra minha infância, pra uma pessoa que nem sabia de ninguém que ia pra Disney, pra uma pessoa que ouvia a história de que na festa de 15 anos alguém ia ganhar e eu sabia que essa não era nenhuma possibilidade na minha vida, que eu não teria nem a festa de 15 anos nem a viagem. Então a Disney tinha um lugar místico, tinha um lugar de encantamento. E os meus filhos queriam ir, e a Elisa minha queria ir. E por um tempo eu pensei: "Caramba, eu podia pegar esse dinheiro e ir para outro lugar. Eu podia seguir a cartilha e ir, sei lá, na Nigéria, porque o meu exame de DNA me mostrou que a minha ascendência eu podia fazer tudo isso. Mas o que eu queria era levar minha criança para brincar na Disney. Fica comigo, se você já tá com raiva de mim, fica comigo que piora. Quando eu cheguei na Disney, a gente foi comprar todos os parques, né, antes de ir. A gente compra vários parques, se você não sabe como funciona a parada lá, você tem vários parques, né, a gente chama de Disney, mas na realidade é a cidade de Orlando, e na cidade de Orlando a gente tem vários parques. Um desse é o como é o nome, gente? Puts, esqueci o nome do parque. É o parque da Orca, sabe. Aí a gente tem outro problema. "Ah, é controverso", eu fui mentindo pra mim mesma. "Não, eles mudaram, agora eles são um parque só de montanhas russas". Você vai em montanha-russa, Elisama? Claro que não. Mas é um parque de montanhas russas, é um parque agora que cuida da natureza, eu fui contando essa história pra mim. Até que quando eu cheguei, ia ter o espetáculo da orquinha, das orquinhas. Sou a favor da exploração de animais? Claro que não. Fiquei indignada com tudo que já saiu desse parque na vida? Claro que sim. Mas aí eles me contaram a história bonita que eles estão protegendo a natureza, que essas serão as últimas orcas a lidarem com isso, e eu sentei na arquibancada para assistir o show. E eu chorei copiosamente vendo aquele diacho daquela baleia subindo e pulando na água. Naquele momento, quem estava chorando não era a Elisama de 40 anos, que tem toda uma consciência social, que tem toda uma consciência política, que tem toda uma militância na veia. Quem estava chorando ali foi a Elisama, que dos seus 5 mais ou menos, eu acho, até os 12, 13 anos, chorou com o Free Willy. A Elisama que via aquele espetáculo da baleia e pensava que era uma coisa de outro mundo. Quem chorou ali foi a criança pobre, a criança que nunca imaginou que um dia ia conseguir não só ir para aquele lugar, como levar a família inteira para aquele lugar. E eu saí de lá assim: "Caraca, Elisama, ridículo você tá sentada aqui". E quando eu comecei a brigar comigo, eu dei uma parada e pensei: "É justo eu estar brigando comigo aqui?
no momento que eu realizei um sonho, porque eu ainda queria isso daqui, quem eu tô ferindo com o que eu tô fazendo? Quem eu tô machucando com o que eu tô fazendo? Se eu não viesse aqui, eu ia simplesmente resolver todos os problemas do mundo, por que que eu tô fazendo isso comigo? E eu fiquei refletindo muito sobre o peso que a gente está dando para as nossas escolhas, sobretudo nessa sociedade que diz que tudo é individual, que o seu banho, amor, o seu banho mais curto vai salvar o planeta. Aí eu queria abrir um parênteses aqui. Queridos e queridas, o planeta não tá nem aí para você, nem aí. Planeta, ele destruiu os dinossauros. Quem é você na fila do pão? A humanidade precisa aceitar que a gente precisa se salvar. A gente precisa se salvar, não é o planeta. Vamos tirar aqui a ideia de que a gente é herói. Nós não somos heróis. Nós precisamos nos salvar enquanto espécie, porque o planeta ele segue. Há um negócio que a gente tem certeza, a Terra vai continuar aqui do jeito dela. A gente que vai se embora. Mas enfim, a gente está carregando cada um e cada uma um peso e dando para as nossas escolhas uma perspectiva que está deixando tudo tão difícil, está deixando tudo tão pesado, está deixando tudo tão triste de diversas formas. E aí eu lembro dessa moça que conversou comigo e ela falava: "Elisama, eu quero um chameguinho, eu quero namorar, eu quero ter alguém que pensa em fazer uma viagem comigo, que não é uma amiga. Eu quero pensar em alguém que eu vou dormir coladinha, eu quero pensar". E eu falei: "Qual que é o problema de você pensar nisso?". Ela estava se sentindo culpada, porque ela estava seguindo uma cartilha para qual ela foi criada. Gente, e de encontro ao que a gente foi educado e bater de frente com o que a gente foi educado é muito difícil. Não dá pra fazer isso todo tempo não. É cansativo demais. E a gente dá pra vida uma perspectiva que talvez ela não precise ter, sabe. Eu assistindo o Mano a Mano com o Paulo Vieira, amo o Paulo Vieira, Paulo você é maravilhoso. Ele falou uma coisa que assim que ele falou eu ri. Porque eu fiz: "É isso, cara, é isso". Ele disse que ele acredita, não sei se foi alguém que contou pra ele, eu não me lembro o contexto, mas ele fala algo mais ou menos assim, que ele acredita que a gente fica nessa ideia de que pra que é a vida, pra que é a vida, pra que é a vida, que a gente tem que fazer da vida, o propósito da vida, e que se a gente fosse conversar com Deus, com o Criador, ele ia olhar pra gente e falar: "Gente, era de brincar, era só de brincar". E eu acho que a gente tá deixando de brincar com a vida, quando a gente mistura o CPF e o CNPJ. Quando a gente mistura a vontade de mudar o mundo com a obrigação de mudar o mundo em cada escolhinha que a gente faz. Quando a gente tira um peso que deveria ser coletivo e coloca nas costas do indivíduo. Quando a gente vive numa sociedade e a gente queria ser o avesso dessa sociedade e se cobra quando a gente ainda parece com essa sociedade. A gente vai repetir, amores, erros, dores e situações que a gente não queria repetir. A gente ainda vai fazer com os nossos pais, muitas e muitas vezes. E não dá para cada vez que a gente age assim, a gente pegar um chicotinho e se achar a pior pessoa do mundo e desvalorizar todas as nossas construções, todas as nossas ideias, todos os nossos propósitos, todas as nossas intenções, porque caramba, olha, eu errei. Olha o que eu fiz, olha como eu tô agindo. E sabe o que é interessante? Muitas vezes, com essa persona que a gente cria dessa pessoa super consciente, a gente deixa de assumir as nossas mazelas, porque essa pessoa super consciente, ela é perfeita, ela não erra. E aí quando alguém chega pra você e fala: "Olha, essa sua atitude aí, cara, não foi bacana, por esse motivo", você pensa: "Não, mas eu sou uma pessoa super consciente, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa". E aí você resiste ao que tem de feinho em você, ao que tem de incongruente em você.
Eu tenho uma vontade muito genuína, muito intensa de ser, ah, de viver de acordo com o que eu prego. Muito, muito intensa. Eu pergunto para os meus filhos, eu pergunto para o meu marido, que já assistiram minhas palestras, que vê meu trabalho, eu falo: "Vem cá, eu vivo o que eu falo? Eu vivo o que eu falo? Eu vivo o que eu falo?" Porque se eu estiver vivendo diferente do que eu falo, me digam. Mas veja, eu vivo o que eu falo também está no contexto de eu falo que eu erro. Eu sei que eu sou uma humana limitadinha, limitadinha, atrapalhada, que eu tenho um potencial enlouquecedor imenso. Eu sei disso. E eu não quero de forma alguma acreditar que é possível que eu seja a iluminada. E é uma cilada, sabe, gente? É uma cilada quando a gente se acha muito iluminado, porque a gente deixa de se conectar com os outros réis mortais. A gente se acha muito especial nas nossas escolhas e a gente começa a olhar para os outros com arrogância, e aí estamos na ciladinha humana, estamos sendo mais humanos do que nunca. E eu acho que é essa a nossa conversa de hoje, que eu quis muito trazer para cá, é que assim, a gente vai estudar muito, a gente vai conhecer várias teorias, e várias coisas vão ser incríveis e a gente vai aplicar na nossa vida hoje, e várias coisas a gente vai olhar e vai pensar: "Caramba, vai ficar para a próxima encarnação. Quando eu voltar aqui, aí eu treino isso daqui", porque nessa, eu tô treinando só esse negocinho aqui. Eu sempre brinco aqui que eu falo: "Não, veganismo, próxima encarnação". Acho muito legal, mas nessa encarnação não vai rolar não, porque nessa encarnação eu comi muito fiambre. Você não sabe o que é não, né, chama que minha Bahia chamava quitute. Comi muito fiambre na vida. Agora eu quero meu filezinho mignon, eu quero. Não vai ficar pra essa encarnação. E eu vou fazer as pazes com algumas escolhas minhas. Não importa quantas pessoas vão chegar nos comentários pra me esculhambar e falar que se todo mundo pensar assim o planeta acaba. Porque é isso, a gente tá colocando um peso tão grande nas escolhas individuais, tão grande, um peso tão desproporcional, um peso tão intenso para quem muitas vezes já tem uma vida bastante pesada, já tem uma vida bastante intensa. Na época da pandemia, eh, eu lembro de ver uma praia cheia, e muita gente que eu conhecia estava falando: "Como as pessoas vão, as pessoas são irresponsáveis, as pessoas" e "bah, bah, bah". E eu sabia que a maioria daquelas pessoas que estavam naquela praia continuaram trabalhando, continuaram no caixa do mercado que você ia enquanto você estava seguro em sua casa. Continuavam fazendo a segurança da farmácia para você comprar o seu teste de covid. Continuavam indo para o hospital. E aí você vai chegar para essa pessoa que continuava se lascando, trabalhando normalmente, e dizer que a única coisa que era divertida na rotina dela ela não ia poder fazer? Porque era irresponsável? Será que a gente podia fazer isso? Será que a gente, do auge do nosso trono de moral, a gente podia fazer isso? Será que a gente não está pegando as nossas escolhas e impondo para os outros, retirando o contexto da vida deles e achando que a gente pode fazer isso? E o quanto nessa tentativa nós não estamos sendo absurdamente violentos em nome de uma não violência, com o planeta, com os animais, com a vida. Em nome da defesa de um ideal, a gente está deixando de olhar pessoas como pessoas. Desconsiderar contexto é violento demais. Se você não consegue perceber que eu tenho uma história, que aqui tem carne, osso, trauma, e alegria, e desejo, e tesão, e um monte de coisa, cara, você está desconsiderando minha existência. Você está sim me violentando. Não importa a tua intenção. O quanto nós estamos sendo violentos com os outros e o quanto a gente está sendo violento e violenta com a gente. O meu convite para hoje é que a gente tenha coragem de assumir as nossas limitações, de assumir as nossas incongruências, as nossas ambivalências,
a nossa complexidade, a nossa humanidade. Nenhuma teoria, ela vai ser capaz de abraçar tudo em nós, de explicar tudo em nós. Há um tempo eu ouvi o Alexandre Coimbra, meu amigo querido, Xande, te amo, que falando algo que eu adoro. Ele dizia que a teoria, ela já entra em nós ganhando caloides. Ela já entra se deformando, porque quando ela chega, ela encontra um caminho que não é liso, que não é constante. Ela chega se confrontando com um monte de coisa aqui dentro. E ela se deforma. E aí eu trago a ideia do Paulo Vieira de que é de brincar. O Winnicott dizia que se eu não posso brincar com uma teoria, se eu não posso brincar com conhecimento, se eu não posso pegar esse conhecimento e lidar com ele, para que esse conhecimento me serve? Se eu não posso olhar para algo que você está me trazendo e questionar esse algo e viver esse algo com o meu sotaque, do meu jeitinho, não faz sentido. Se a escolha está servindo para me aprisionar, ela não é uma escolha que eu quero, não. Aí você pode pegar minha carteirinha de tudo, tá? De feminista, de tudo que você quiser. Pode levar. Não, se para manter a carteirinha eu tenho que seguir uma cartilha que me aprisiona, que me sufoca, que me desrespeita, que desrespeita a história de tanta gente que eu conheço e que é incrível, mesmo não atendendo seu checklist, isso aí pode levar. Eu tô bem aqui. É isso, meus amores, que a gente consiga olhar para as nossas escolhas com respeito. Com respeito às nossas lágrimas e às nossas risadas, tá bom? Se você acha que este episódio pode gerar uma excelente conversa com suas amigas, no grupo, aquele, você pensou, eu sei que você pensou naquele grupo, taca lá, joga lá e fala aqui, ó, gente, passa o recado, tá bom? Faz aquela coisa toda que a gente tem que fazer, seguir, comentar, dar estrelinha, aquela coisa toda, você sabe. Ajuda a amiguinha aqui, tá? Um beijo e até o próximo episódio.